Então, por favor, recebam com muita honra o Bishop T.D. Jakes para esse momento de talk show. Wow. Thank you so much. Dear Bishop, welcome. Thank you. Thank you very much. Forte aplauso para o pastor Felipe Parente, nosso tradutor que arrasa. Arrebenta. I think I sat in the wrong chair. Aumenta só um pouquinho o microfone do bispo, por favor. É uma honra muito grande recebê-lo aqui. É para o povo, melhor. It's such an honor having you here, sir. E nós separamos esse momento para And we set this moment aside cada um na sua especialidade so each person in each specialty fazer uma pergunta para sua mente de sabedoria. ask you a question for your wise mind. São muitos anos de experiência. So many years of experience. Eu estava explicando pro pessoal que I was explaining to everyone that o senhor, além de ser um príncipe dos you, pregadores, sir, besides being a prince between the preachers, é um dos maiores comunicadores do planeta. you are one of the greatest communicators of the planet. Então, nós temos algumas coisas para lhe perguntar. So we have some things to ask you. A gente quer extrair ouro hoje. We want to extract gold from you, actually. You know how to put me on the spot. Você sabe me colocar mesmo debaixo do holofote. Forte aplauso para o Bishop T.D. Jakes. Let's clap for Bishop T.D. Jakes. Before we get started, let me just thank you for Antes que possamos começar, me permita te agradecer the opportunity to meet my brothers and sisters pela oportunidade de conhecer meus irmãos e in irmãs another part of the world de outra parte do mundo and to sit on this e stage sentar aqui nesse palco with such powerful men in their own right and women. com homens e mulheres tão poderosos em suas áreas. I'm not sure that I can live up to that introduction, Na verdade, eu não sei se eu posso atingir a expectativa dessa introdução, but I'll do the best I mas vou can. fazer o melhor que eu posso. Vamos repetir todos juntos. Yes, you can. Eu vou fazer a primeira pergunta. I'll ask the first question. A maioria das pessoas, depois de muita luta e descobrirem sua mensagem, The majority of people, after lots of trials and discovering their own message, não tem habilidade de entregá-la. they don't have skills to deliver them. E tem gente que tem habilidade de entregar, And some people, they have the skills to deliver, mas não carrega uma but they do mensagem. not carry a message. Como fazer essas duas coisas se encontrarem a tempo How can we make those two things unite together in proper timing para vivermos o nosso so destino? we might live our destiny? I think that it is very important that we start out with our children, Eu acho que é muito importante começarmos com os nossos filhos, giving them the emotional language dando a eles a linguagem emocional to express their thoughts. para expressar os seus pensamentos. We live in a world today Vivemos em um mundo hoje that we text everything que a gente manda mensagem de texto para tudo and we use emojis e a gente usa emojis to the detriment of vocabulary. ao invés de usar vocabulário. But I see the tongue as a paintbrush Mas eu vejo a língua como um pincel de tinta and I see words as paint. e eu vejo palavras como pintura. And if you handle it well, E se você lidar bem com elas, communication is only completed when the hearer a comunicação só é completa quando o ouvinte understands the speaker. entende aquele que fala. You can have the most elaborate Você words pode ter as palavras mais elaboradas in the world, no mundo, but they fall short of communication mas elas cairão em comunicação if the people listening cannot understand what you're trying to say. se as pessoas ouvindo não conseguem entender o que você tenta dizer. So from an early age, Então, desde uma idade pequena, being raised by a teacher, sendo criado e educado por uma professora, my mother would not allow me to shrug my shoulders minha mãe não permitia que eu só desse de ombros or say, I don't know. ou dissesse eu não sei.
she would dig deeper and say, what do you mean by that? ela cavava profundo dizendo, o que você quer dizer com isso? You'd be surprised how the question, I was listening at you in the back. Eu estava escutando você ali atrás. Você vai ficar surpreso com as perguntas. Much like artificial intelligence, Assim como inteligência artificial, it is prompted by the depth of the question. na verdade, ela responde de acordo com a profundidade da pergunta. The better the question, Quanto melhor a pergunta for, the stronger the answer. melhor e mais forte a resposta. Que grande alegria estar aqui compartilhando essa mesa com vocês hoje. With you, Me Bishop. sinto muito honrada. I feel deeply honored. Sou a Larissa Bezerra, My name is Larissa Bezerra. filha amada, escolhida do Senhor Jesus. I'm a beloved daughter chosen by Lord Jesus. Sou CEO do meu lar I'm a CEO of my household. e tenho investido naquilo que o dinheiro não pode And comprar, I've been investing in things money cannot buy, que é conduzir os meus filhos which is to conduct my kids para a glória de Deus. for the glory of God. E o primeiro livro que você lançou, And the first book you have released em in 1997, 1997 fala sobre mulheres speaks about women para ser livres. that to be free. Foi essa semente que você lançou This seed that you sowed before e que tem alcançado nações. and that has been reaching nations. E hoje And nowadays eu estou com o meu primeiro livro, I have my first book on my As hands. Chaves que Abrem o Coração de um Lar, The keys that opens the porque eu entendi heart of a house. que o meu maior propósito Because I understood that my higher purpose é amar a Deus sobre todas as is to coisas, love God above all things, amar e honrar a vida do meu marido love and honor my e direcionar a husband vida life, dos meus filhos. and wait só devagar um pouquinho, and direct my kids' life. E a minha pergunta é, And my question is, em representação de todas as mulheres que estão aqui, representing all the wives and women that are here, uau! Quais são as chaves which are the keys que você poderia entregar para todas that you nós? could deliver to us women? Porque eu sei que o futuro de uma nação Because I know that the future of a nation depende de uma mulher que edifica o seu lar. depends in a wife, E- in a e woman eu- that edifies its house. E eu sei que o Senhor está levantando, And I know God is raising up despertando and awakening um exército de an mulheres army of women que vão se posicionar that will position themselves na nação in brasileira the Brazilian nation sem perder a sua casa. without losing their household. Porque o coração de uma criança, Because the heart of a child, o Senhor entregou para os pais. God has given to their parents. E o coração do marido, And the house of a husband, Deus entregou para uma mulher God has given posicionada. to a wife that is positioned. Essa é a minha This is my pergunta. question. Wow. Glória a Deus, aleluia. Glory to God, hallelujah. Thank you, Bishop. I am still stuck on the fact that you said you were the CEO of your home, Eu ainda estou parado no fato de você disse que era CEO da sua casa. because by that definition, it sets guardrails Porque essa definição coloca cercas de limitação over what it means to be a CEO. sobre aquilo que significa ser uma CEO. A CEO is someone who sets the vision, CEO é alguém que estabelece a visão, but they're not necessarily the one who implements mas the não é vision. necessariamente quem implementa esta visão. The job of a great O CEO trabalho de um grande CEO is to develop in the people under them é desenvolver nas pessoas que estão abaixo dela the opportunity as oportunidades to be placed in an area para ser colocado numa área where they can shine. onde elas possam brilhar. The mistake that many CEOs and or mothers make O erro que muitos CEOs ou até mães cometem is that they try to live vicariously é que tentam viver sem cuidado through their ou children, vicariamente através de seus filhos, wanting to turn their children tentando transformar os seus filhos into whatever they didn't become. naquilo que elas não conseguiram se tornar. But the wise woman Mas uma mulher sábia or the wise ou CEO uma CEO sábia stares at the child olha para a criança to see what their inclinations para are ver quais são as suas inclinações and then puts them in an environment e então as coloca num ambiente for them to para shine, que elas possam brilhar. whether they are good at what you had in mind Sejam elas boas naquilo que você tinha em mente or not. ou não. You have to understand Você tem que entender that they can come from the same mother que elas podem vir da mesma mãe, and the same father do mesmo pai and be completely e different. serem completamente diferentes. And you have to have the wisdom and E insight você tem que ter a sabedoria, a revelação to see what they're good at. para ver aonde elas são boas.
let me tell a quick story. Deixa eu te contar uma rápida história. My granddaughter A minha neta was in our church one day, estava um dia em nossa igreja and I was leading a tour, e eu estava conduzindo um tour pela igreja. and we didn't have the lights turned on, E as luzes não estavam ligadas. and the people wanted to take a picture. E as pessoas queriam tirar uma foto. And her name is Kenzie. I said, Kenzie, E o nome dela é Kenzie. Eu disse para ela, Kenzie, don't you want to be in the picture? você não quer se unir à foto? She said, no, Papa, Ela falou, não, papa, I don't care about being in the picture. eu não me importo de estar na foto. I want to hold the light. Eu quero segurar a luz. When I went to the house later that evening, Quando eu fui para casa depois, naquela noite, she set the camera up ela preparou a câmera to take the picture. para tirar a foto. She wasn't interested in being in the Ela não picture. estava interessada em estar na foto. She wanted to work behind the Ela scenes queria trabalhar atrás da cena to direct the picture. para direcionar a foto. I immediately told my daughter, Imediatamente eu disse à minha filha, you have got to put her in situations você tem que colocá-la em situações where she can produce and direct onde ela possa produzir e dirigir rather than perform. ao invés de performar. Greatness always leaves clues. A grandeza sempre deixa pistas. If you take the time to watch them, Se você tomar tempo para observá-los, you can enhance them. você pode percebê-los e melhorá-los. Finally, Finalmente, what is true about children o que é verdade em relação a is filhos also true about men. também é filho em relação a homens. No man has everything. Nenhum homem sabe de tudo. Every man has something. Todo homem tem algo. You do not marry a man Você não casa com um homem thinking that you will change him achando que você vai mudá-lo into what you had in mind. naquilo que você tinha na sua mente. You marry a man Você casa com um homem who is already headed que já está em direção in a direction you respect. aonde numa direção que você respeita. And then you E enhance, então você melhora, fertilize, fertiliza and stimulate e estimula him to be all that he can be. para que ele seja tudo que possa ser. See, the problem with a lot of our marriages Veja, o problema com muitos dos nossos casamentos, is that in our country em anyway, nosso país, de qualquer forma, the girls grow up playing with dolls. é que as meninas crescem brincando com bonecas. They play house. Elas brincam de casinha. They imagine themselves as being wives. Elas se imaginam sendo esposas. They fantasize about being married. Fantasiam sobre estar casadas. Most and generally, Mas a maioria, geralmente, little boys don't grow up os meninos não crescem playing house brincando de casa and imagining e themselves imaginando a si mesmos wearing tuxedos usando ternos for a wedding. para um casamento. The problem then O becomes problema então se torna, you have already written a script você já escreveu um roteiro that he has never read. que ele nunca leu. Ei, It is hard to play a role É difícil exercer um papel if you don't have the se script. você não tiver o roteiro. So if you're going to go ahead and have a script, Então, se você vai ter um roteiro, you have to cast for somebody você tem que fazer um elenco com alguém who fits that role. que se encaixa naquele papel. But understand, Mas entenda, he didn't get to practice ele não ensaiou the role you've been playing out o papel que você já está exercendo ever since you were a child. desde que você é uma criança. So be patient. Então seja paciente. It takes us a little bit longer. Leva para nós homens um pouquinho mais de tempo. that's true. Go easy on me. Vai fácil comigo, hein? Ele tá Ok. falando. I'll try. I promise. Português. Eu sou Regis Bezerra. My name is Regis Bezerra. Eu moro nos Estados Unidos há 22 anos. I live in the United States for 22 years. Moro em Kansas City, I live in Kansas City, 8 horas da sua casa. 8 hours away from your home. E eu estou aqui também And I'm here as well, representando os homens deste lugar. representing men in this place. Eu atuo na área da construção nos Estados I act Unidos. in the construction business in America. E também sou pastor. I'm also a pastor. E eu aprendi algo muito importante And na I've construção. learned in construction a very important thing. Que a parte mais importante de um projeto That the most important thing in a project é o fundamento. is the foundation. E desde quando eu aprendi isso, And since I learned that eu then, trouxe esse princípio para minha I vida. brought this principle to my own A life. importância de se construir um The fundamento. importance to build up a foundation.
Então, eu também tenho uma conferência chamada Princípios. So I also have a conference that is called Principles. E tem uma imersão com homens que se chama Homens com And I Princípios. have an immersion with men that is called Men with Principles. E eu entendi And I understood algo muito importante. something very important, Que eu preciso ser levantado that I need to be raised e fazer aquilo que Deus colocou no meu and to coração. do what God has placed in my heart, Que é construir which homens is to build up men caídos that was broken, para, de fato, that in fact viver o sacerdócio do lar they may leave the priesthood in their Amar a sua household, esposa. love their wives, e também cuidar dos seus and also filhos. take care of their children. Com base nessa introdução, Based on this introduction, eu tenho uma pergunta muito I've importante. got an important question. Eu creio que uma das maiores dificuldades da humanidade hoje, I do believe that one of the major difficulties in humanity today, embora tenhamos muitos conhecimentos, though we have lots of knowledge, é a falta de entendimento do seu is propósito. the lack of understanding of their purposes. E quando eu não entendo o meu And propósito, when I do not understand which Isso my im- purpose is, isso impacta na minha this mentalidade will impact my mindset e, consequentemente, and consequently nas minhas in my atitudes. attitude. Diante da sua experiência com Deus, So in the experience you have in God, eu gostaria de saber de você, I'd like to ask from you, qual é o conselho which is the advice que você nos daria that a you would todos give nós us, to all of us, para que nós possamos ter o so discernimento we might discern do nosso propósito de our vida purpose in life e viver de acordo com a vontade and de to live Deus. according to God's will. Wow. He represented the men real well, Ele didn't he? representou os homens muito bem, não representou? So many things are rushing through my head. Tantas coisas estão passando na minha mente I don't even know where to begin. que eu não sei nem onde começar. I look at it a little bit differently Eu olho de forma um pouco diferente because of a particular scripture por causa de um versículo em particular in which God gave me great insight. em que Deus me deu grande revelação. The Bible A says, Bíblia diz, except the Lord build the house, a não ser que o Senhor edifique a casa, they that labor, aqueles que trabalham, labor but in vain trabalham em vão to build it. para construí-la. The more I thought about it, Quanto mais eu pensava nesse I versículo, thought if God has built the house, eu pensava, se Deus construiu a casa, why do we even need they that labor? então por que nós precisamos então daqueles que trabalham para construir? Suddenly I Mas de realized repente eu percebi that God isn't so much a carpenter que Deus não é só um carpinteiro, as he is an ele architect. também é arquiteto. And the carpenter only builds E o carpinteiro só constrói according to the specifications de acordo com as especificações that the architect has drawn que o up. arquiteto já projetou e desenhou. How deep is the footer? Qual profundo é a quantidade? How strong is the Quão foundation? forte vai ser o fundamento? Should we use wood Deveríamos usar madeira or should we stud it with ou steel? deveríamos colocar aço? Should we put rafters in it Deveríamos colocar divisórias to establish the roof? para estabelecer o telhado? It is not left up to the individual Não é decisão do indivíduo to determine what he wants to build. determinar o que ele quer construir. He has to keep going back to the Tem architect que toda hora voltar e se referenciar ao arquiteto to find out the right specs para descobrir quais são as especificações of what corretas the architect had in daquilo mind que o arquiteto tinha em mente when he drew it up. quando ele fez o desenho. He built it with a pencil. Ele construiu com um lápis. And then they that labor E então aqueles que trabalham make materialize agora talvez materializam what was first built with paper. o que primeiro estava construído no papel. I thought that. Eu pensei nisso. Let me say this. Deixa eu dizer isso. Men today Homens hoje em dia, are having a tough time eles estão tendo um tempo difícil, because the world has changed. porque o mundo mudou. It's not enough to talk about men changing Não é suficiente falar de homens mudando if you don't understand that the world has changed. se você não entender que o mundo mudou. You are not married Você não está casado to the same kind of woman com o mesmo tipo de mulher that your grandmother que sua avó era. Your grandmother didn't drive. Sua avó não dirigia. She didn't have a degree. Ela não tinha um diploma, talvez. She wasn't a CEO. Ela não era uma CEO. She didn't have her own finances. Ela não tinha suas próprias finanças. She had nothing to do Ela não tinha nada que ver. but wash your clothes, Mas ela só lavava as roupas. cook your food, Ela cozinhava o alimento. and take care of you. E ela cuidava de você. The woman today
today As mulheres hoje em dia, is working just like you're elas estão working. trabalhando tanto como você trabalha. And I think some of us are lost E eu acho que alguns de nós estão perdidos, because we don't know what role we should play porque a gente não sabe que papel deveríamos exercer in the no relationship. relacionamento. And we have to navigate E agora temos que navegar and e negotiate negociar without using what we saw in our family sem usar aquilo que vimos em nossa família as a pattern como padrão. to say this is what a wife ought to be Para dizer isso é que deveria ser uma esposa, because this is what my mother was. porque é isso que minha mãe foi. You didn't marry your mother. Você não casou com a sua mãe. You have to find out who you Você married, tem que descobrir com quem você se casou, what they bring to the o que table, elas trazem à mesa, and how you can enhance what they bring to the como você table pode melhorar o que elas trouxeram à mesa. as you partner together. Quando vocês ficarem parceiros juntos, You become a team. vocês se transformam num time. How'd I do, man? E isso, homens, tá bom para vocês assim? You are not married to your grandmother. Você não se casou com a sua avó. This is a new breed of woman. Essa é uma nova categoria de mulher. This is a new hour. Essa é uma nova hora It requires a dexterity que requer uma destreza that hasn't always been modeled to que you. nem sempre foi modelado a você. The kind of man that your father or grandfather O was tipo de homem que seu pai ou seu avô foi will not work with the woman you married today. não vai agir e funcionar com a mulher que você casou hoje. So you have to be flexible Então você tem que ser flexível enough to change o suficiente para mudar and not lose e significance não perder significância, because you don't allow yourself porque você não se permite to have such a narrow definition ter uma definição tão estreita of what manhood do is. que é masculinidade. It could be possible Poderia ser possível that your wife is a mechanic. que a sua esposa pode ser uma mecânica. It could be possible Pode ser possível that she makes more money than you. que ela ganhe mais dinheiro do que você. It could be possible Pode ser possível that she prides herself que ela tenha orgulho on operating in the stock market. de operar no mercado de ações. Your job is not to make her look small A sua função não é fazê-la parecer so menor that you can be big. para que você se torne grande. You have to applaud her for what she brings to the Na verdade, table você tem que aplaudi-la por aquilo que ela traz à mesa, without feeling small sem sentir-se pequeno by the gift that she pelo has. dom que ela tem. There are too many women in here for me to answer that question wrong. Tem muitas mulheres aqui para eu responder isso errado, por isso que ele respondeu assim, ele tá brincando. Everson. Boa noite a todos. evening. Boa Good evening, noite, everyone. Bispo Good evening, TJ. Meu nome é Everson Barbosa. My name is Everson Barbosa, E nós temos uma escola de comunicação e oratória and we have que a ajuda, communication school. Mais devagar um pouco. que ajuda profissionais That helps tanto professional que são fora da igreja, That que are- são profissionais liberais. that we have a communication and oratory school that help professionals from church world and that outside of the church world as well. E também pessoas que exercem o ministério. And we also help people that are in ministry. Quando nós viemos numa conferência como essa, When we came in a conference as such, nós temos uma sensação que nós fomos chamados por Deus, we also have a feeling that we are called by God. somos motivados pelo Espírito We are Santo. motivated by the Holy Spirit. Mas quando chega o final da conferência But when ou a the segunda-feira, But when the conference ends and then Monday comes, nós temos a sensação que não estamos preparados para esse chamado. now we have the feeling that we are not prepared and ready for such a calling. E a nossa escola nasceu justamente dessa inquietação, So our school was birthed in this in quietness de ajudar profissionais como esses que estão to aqui, help professionals like the ones who are here, homens e mulheres que foram convocados aqui, men and women that were drawn to this place, a se tornarem relevantes nas suas to áreas. become relevant in their areas. Eu gostaria de saber I'd like to know, o que o senhor considera importante na comunicação what do you, sir, consider important as far as communication, para que nós consigamos levar isso ao maior número de pessoas, so we might take this to a wider number of people, entendendo que a comunicação pode ser essa ferramenta. and understanding that communication can be such a tool. You know, Sabe, we're living in a time today estamos vivendo num tempo hoje that is very different. que é muito diferente. I'm considered a baby boomer.
Eu sou considerado da geração Baby Boomer. My parents' generation was the silent A generation. geração dos meus pais era a geração do silêncio. So when you were raised by the silent generation, Então, quando você foi criado por essa geração chamada de silêncio, you don't always have the model of communication na verdade você não tinha muito modelo do que era comunicação, because the older men didn't talk so porque much. os homens mais velhos não falavam tanto. And you had to figure out on your E own. você tinha que descobrir sozinho. So you could have a father that was present, Então você pode ter um pai que foi presente, and yet he was still absent mas mesmo assim foi ausente, because he didn't say that much. porque ele não falava muito. I think it's important Eu acho que é importante that we que understand possamos entender, as men como homens, that we are, and I want you to really hear this, e eu quero que você realmente escute isso. we are a chosen generation Nós somos uma geração escolhida, called at a pivotal point in history. chamada em um ponto importantíssimo na história. There has never been a time Nunca existiu um tempo quite like the time we're living in como now. os tempos que estamos vivendo agora. The level of turmoil, O nível de coisas quentes acontecendo ao mesmo tempo. the level of O disruption. nível de disrupção. We weren't designed Nós não fomos planejados to have telephones para termos telefones that brought millions of people que trouxessem milhões de pessoas into our lives dentro de nossas vidas, with a flick of a button. só no toque de um botão. Science says A ciência diz that our attention span que nosso centro de atenção is shrinking. está diminuindo. I developed movies. Eu desenvolvo filmes. We went from movies A gente passou de filmes to short films, para agora curtas-metragens. from short De films curtas-metragens to Facebook, para agora Facebook. from Do Facebook Facebook to para Instagram, Instagram. from Do Instagram Instagram to Twitter, para o Twitter. from Twitter Do Twitter to TikTok. para o TikTok. Every step gets shorter. Cada vez vai ficando menor o tempo. So we are not giving proper attention Então não estamos dando a devida atenção that we need to que give precisamos dar to face the times that we're living in today. para encarar os tempos que estamos vivendo hoje. I suggest to you also Eu sugiro a você também that artificial que a intelligence inteligência artificial is about to change the world está prestes a mudar o mundo, as we know it. o mundo de forma como conhecemos. We are living with the insecurity Estamos vivendo com a insegurança of being replaced de sermos substituídos by something we created. por algo que nós mesmos criamos. We have created something Nós criamos algo that we have not que a regulated. gente não trouxe regulamentação adequada. Nobody is sure Ninguém tem certeza how things are going to turn como out. as coisas vão acontecer e o que vai acontecer. Consequently, we live in a perpetual state of stress Consequentemente, estamos num estado perpétuo de estresse, because we are uncertain porque estamos incertos what the future o holds. que espera o futuro. We pray Nós oramos and we believe e God, cremos em Deus and we see the world e vemos o mundo through the lens of being a Christian. através das lentes de sermos cristãos. But we may be Christians, Mas nós podemos ser cristãos, but we're still living in the world. mas ainda vivemos no mundo. In other words, Em outras palavras, we are like a boat. somos como um barco. The world is like the O ocean. mundo é como o oceano. We are in it, Estamos no barco, but we're not of it. mas não somos do oceano. But we would deceive ourselves Mas nós nos enganaríamos if we thought that the waves didn't affect the boat. se pensarmos que as ondas não afetam o barco também. And in order to stabilize ourselves, E com a finalidade de estabilizar nós mesmos, we have to be aware of the world temos que ter ciência então do mundo without drowning in it. sem afogar-nos no mundo. We come to church Vimos a igreja and meetings like this em reuniões como essa to find stability, para encontrar estabilidade, lest we allow Monday, para que a gente não permita que a segunda-feira, Tuesday, a terça-feira, Wednesday, a quarta, Thursday, a quinta, Friday, a sexta, o Saturday sábado to drift us away possa nos afastar from everything we learned on de Sunday. tudo que nós aprendemos no domingo anterior. So our faith has to be more than a building. Então a nossa fé tem que estar além de um prédio. It has to be more than a sermon. Tem que ser mais do que um sermão. It has to become a lifestyle. Tem que ser um estilo de vida. Finally, I'll say one more thing. Finalmente vou dizer uma coisa a mais. And I hope I'm answering your Eu question. espero que eu esteja respondendo a sua pergunta. The only way we can go forward A única maneira que podemos avançar is speak with authenticity, é falar com autenticidade. to be open about
our uncertainties, ser aberto em relação às nossas incertezas, to be open about our ser insecurities. franco sobre as nossas inseguranças. Most of us have never really been real with people. A maioria de nós não foi verdadeiramente real com as pessoas. They don't meet you, Elas não conhecem você, they meet your representative. conhecem o seu representante. In real life, Na vida real, you almost have to be married to somebody quase que é como se você tivesse ser casado com alguém to find out who they really para are. realmente descobrir quem essa pessoa é. We have ideals Nós temos ideais that we get from church. que a gente recebe da We igreja, have reality a gente tem realidade that we get from life. que a gente recebe da vida. The idea A ideia is to close the gap é fechar o espaço between our ideals entre o que seria o ideal and our e a nossa realities, realidade. and do it authentically enough E fazer suficientemente de forma autêntica that we can tell our children, que possamos dizer aos nossos filhos, our wives, nossas esposas, our os coworkers, nossos parceiros de trabalho, I don't know everything. que eu não sei tudo. I didn't get everything right. Eu não fiz tudo certo sempre. I apologize. Me perdoe. You misunderstood me. Você me entendeu errado. Or maybe I didn't speak it in a way that you Ou understood it. talvez eu não tenha falado de uma forma que você possa ter compreendido. We need the kind of language Precisamos do tipo de linguagem that gives us room, que nos dá espaço that we are not so busy trying to protect our image para que não estejamos tão ocupados tentando proteger nossa imagem that we don't ever get to know our que realities. na verdade nunca consigamos conhecer nossas realidades. Does that make sense? Isso faz sentido a você? Faz sentido. It makes sense. Eu tenho um ponto. I just have one point. O que eu percebo What I realize dentro da igreja inside of church é world que muitas is pessoas that many people, misturam a espiritualidade they mix spirituality por não terem técnica fora da igreja, Because elas they- não conseguem ter resultados fora da igreja. because they don't have techniques to work outside of the church world. They do not have results outside of the church world. E, portanto, So- a igreja acaba ficando penalizada por não Hence- conseguir comunicar direito. Church ends up being penalized because it cannot communicate so well outside of the church world. Well, you know, Sabe? Jesus didn't hang around a lot of church people. Jesus também não dava muito perto das pessoas da igreja. Quite frankly, it was the church people that crucified him, Sendo franco, na verdade, foram as pessoas da igreja que o crucificaram, that opened up the door to castigate him, que abriram a porta para castigá-lo, that humiliated que him, o humilharam, because they were Pharisees, porque eram fariseus, Sadducees. saduceus. They loved their principles Eles amavam os seus princípios more than they loved people. mais do que amavam as pessoas. Jesus loved people Jesus amava as pessoas more than principles. mais do que os princípios. And if the church ever becomes like E se a Jesus, igreja se tornar como Jesus, there won't be such a wide gulf não haverá então um espaço tão grande to reach the world, para alcançar o mundo, because we are willing to sacrifice porque estaremos dispostos a sacrificar-nos, our precious image. sacrificar nossa imagem tão preciosa. When God got ready to redeem us, Quando Deus se preparou para nos redimir, He became like us Ele se tornou como nós, to redeem us. para nos poder remir. As He became like E quando Ele us, se tornou igual a nós mesmos, we became more like Him. nós nos tornamos igual a Ele. So God is not so concerned about us being religious Então Deus não está tão preocupado que sejamos religiosos. as He is concerned about us having a Na relationship. verdade, Ele está preocupado que tenhamos um relacionamento. And anybody who has a relationship Todo mundo que tem um relacionamento knows that if you don't have love, sabe que se você não tem amor, you don't have anything. você não tem nada. Vamos para a última pergunta. Let's go for the last question. Essa última pergunta vai ser feita por vídeo. This last question is made by video. É um casal muito precioso, It's a Evandro dear e Camila couple. Neto de Nova York. They live in New York, E eles não puderam vir para They o Brasil, couldn't attend. fizeram a pergunta por vídeo. so they sent a question by video. Pode soltar. Sou Camila Neto, sou mentora e despertadora de mulheres. O meu propósito de vida é transformar famílias através do despertar, da cura e do posicionamento da mulher. Eu sou casada com Evandro Neto há 18 anos. Nós temos 3 filhas, Antonella, Isabela e Ariela.
É um prazer também estar lançando a 2ª edição do meu livro Eu Sou a Thalita. Você encontra o livro em várias sessões na conferência Bishop Jakes. Esse ano, eu e meu marido tivemos a oportunidade de conhecer Israel com o Tiago. Participamos da imersão de inteligência espiritual e realmente mudou a nossa vida. O mundo é lindo, mas Israel é santo. Quem nunca participou, super recomendo. O ano que vem tem mais. Nós voltamos dessa viagem com uma convicção muito grande. Filhos de muçulmanos são muçulmanos. Eles não têm escolha. Filhos de judeus são judeus. Mas o que está ardendo no meu coração é que os filhos de crentes, os filhos de cristãos, nem sempre são cristãos. Quantos jovens carregam o título de cristãos, mas não estão fazendo a diferença no mundo, não estão tendo esse relacionamento com o Senhor? Como nós podemos propagar esse amor e temor do Senhor nos nossos filhos e nas futuras gerações? Que nós não podemos ganhar o mundo e perder a nossa família dentro de casa. Então, qual é o seu conselho para os pais? Muito obrigada, que Deus abençoe poderosamente. Raising children is so difficult Criar filhos é tão difícil that after 43 years of que marriage depois de 43 anos de casamento and 5 children, e 5 filhos, it is the hardest job é o trabalho mais difícil I ever took on que eu já tive e assumi in my entire em life, toda a minha vida. because they do not come with a manual. Porque eles não vêm com manual, They do not come with content eles não vêm com conteúdo or labels. ou vêm com rótulos. The only thing I can say to A you única coisa que eu posso dizer a você is that I believe é que eu creio that family que a família is a gymnasium é como um ginásio, that love works out in. é uma academia que o amor tem que ser exercitado. I'm going to say that Eu vou dizer again. isso de novo. Family A família is the é gymnasium como uma academia that love works out in. onde o amor ele tem que ser exercitado. And the more authentically E quanto mais autenticamente they see us have conflict, eles possam nos ver tendo os conflitos, they learn conflict eles vão resolution. aprender a resolver conflitos. They see us repent, Quando nos verem se arrepender, they see us quando eles nos verem apologize, pedir desculpas, they see us get quando nos forgiveness. verem receber perdão, The more authentic quanto mais autêntico, they respect eles vão respeitar our faith. a nossa fé. But when they see one person at home Mas quando eles virem uma pessoa em casa and another person at church, e outra pessoa na igreja, they are not so impressed eles não vão ficar tão impressionados with who they see at com quem church eles veem na igreja. if they go home to a completely different Se eles person. voltarem para casa para uma pessoa completamente diferente, We've got to close the a gap gente tem que fechar o caminho que havia no meio, o espaço, until our children become até convinced, que nossos filhos estejam convencidos, not by our mentoring, não pelo nosso mentorear, but by our modeling. mas pelo nosso modelar. Jesus modeled Jesus era modelo, what he wanted o que ele era modelo e exemplo do que ele in queria front of na us. frente de nós. When John the Baptist Quando João Batista got ready to baptize se Jesus, preparou para batizar Jesus, he said, I have a need to be baptized of you. ele disse: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti. But Jesus said, suffer it to be so, Mas Jesus disse que permita que assim that seja, it might fulfill all para que righteousness. cumpra-se assim toda a justiça. In other Em outras words, palavras, do it anyway, faça de qualquer maneira, because I am modeling porque eu estou dando o exemplo before the people diante de todo o povo, something that I want them to see. algo que eu quero que eles vejam. The more effective we O become mais efetivo que nos at tornarmos modeling Christ em ter um exemplo como de Cristo in our home, dentro de nosso lar, the better we're going to be. melhor nós seremos. But in order to model Christ, Mas para que possamos ser o exemplo como a Cristo, the most powerful thing a coisa mais poderosa that Jesus did que Jesus fez when he rose from the quando ele dead ressuscitou dos mortos is that he went to his é disciples que ele foi aos seus discípulos and he did not hide his wounds. e ele não escondeu as suas feridas. He showed them his Ele wounds. mostrou a eles suas feridas. He said, reach hither your hand. Ele diz: toque com as suas mãos. Feel the nail prints in my hand. Toque aqui onde os cravos traspassaram as minhas Take mãos. your hand Pegue a sua mão and see where they pierced me in the
the side. Vejam onde me perfuraram na lateral. And be not faithless, E não sejam menos fiéis, but believe. mas creiam, não deixem de ter fé. The more we can show our children Quanto mais pudermos mostrar aos nossos filhos that we have this treasure que nós temos este tesouro in earthen em vessels, vasos de barro, that the para que excellency excelência may be of God possa ser de Deus and not of e us, não nossa, the more they will understand mais eles entenderão that it is possible que é possível to be a wounded physician. ser alguém que é médico, mas que também é ferido. Uau. Por favor, de pé, vamos aplaudir Bishop T.D. Jakes por essa aula. Bishop T.D. Jakes for this class he's given us.